Ponto de Vista, com Marão Josino. A política passada a limpo. Olha, são exatamente 7h mais 46 minutos. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta sexta-feira, dia 15 de setembro. Chegou a hora aqui do Ponto de Vista com Arão Josino. Arão não está ao vivo no estúdio, mas está ao vivo por link com a gente. Arão, que está de férias, está em Floripa. Pensa só, né? Um dia como hoje, ensolarado que só, em Floripa, terra linda, maravilhosa. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. O dia tá lindo aqui na capital catarinense, a Ilha da Magia, mas bastante frio também. Tá batendo aquele ventinho sul que a gente sabe que bate e a gente sente mais frio ainda, né? A sensação térmica é ainda de mais frio, mas tá um dia muito lindo. Muito bem, Arão, vamos lá com o nosso ponto de vista então. Vamos falar de mini reforma eleitoral, que a gente já comentou alguma coisa aqui no nosso giro de informação, nosso giro de notícias. O que você tem a falar sobre ela, Arão? Odair, é impressionante a capacidade que o Congresso tem em transformar as leis do nosso país em leis mais brandas, né, principalmente para a classe política. Essa mini reforma ela tem como objetivo reduzir a transparência, né, fazer com que as prestações de contas dos recursos públicos utilizados em campanhas eleitorais, os fundos partidários, os fundos eleitorais, sejam prestações de contas mais simplificadas. E o que eles dizem é que deve-se desburocratizar, que está muito burocrático utilizar esses recursos públicos, onde já se viu recurso público utilizado em campanha eleitoral, fazer com que a prestação de contas seja menos burocrática ou, enfim, menos transparente. Isso não dá para aceitar. Tem outros pontos dessa mini-reforma eleitoral que também são bastante polêmicos, como, por exemplo, a questão do gênero, né? Hoje a gente sabe que 30% da chapa proporcional, ou seja, da chapa de candidatos a vereadores, deputados estaduais e deputados federais, deve ser ocupado pelo outro gênero. Ou seja, né, quando você tem 70% de homens, você precisa ter 30% de mulheres ou vice-versa. Geralmente, infelizmente, né, a gente tem 70% de homens e 30% de mulheres. Mas também pode ser o inverso. Ocorre que, na legislação atual, quando uma mulher é colocada ali como laranja, e isso é bastante comum, né? A mulher disputa a eleição, é lá registrada como uma candidata, né? Só que quando chega no processo eleitoral, no dia da eleição ela não recebe nem o voto dela mesma. Por exemplo, o Tribunal Eleitoral enxerga essa candidata como uma candidata laranja, ou seja, que o partido se utilizou dela, né, da inscrição, do registro da candidatura dela, justamente para fraudar essa questão dos 30%. Hoje, na legislação atual, se entende que a chapa inteira é desclassificada, ou seja, perde o seu diploma, inclusive aqueles eleitos. Com a mini-reforma eleitoral, isso também deixa de existir, né? Passa a ser apenas a candidata a penalizada, o que é um verdadeiro absurdo. Por quê? Pela regra atual, você obriga, né, que os partidos políticos busquem lideranças políticas para disputarem eleição. E aí é uma forma de você tirar o poder dos mesmos, é uma forma de você estimular a renovação política e que você tenha a diversidade nessas chapas eleitorais. Então essa mini-reforma eleitoral também acaba com isso, também prejudica isso de forma direta. Então, infelizmente, o Congresso, mais uma vez, e é impressionante como as pautas que são de interesse dos congressistas, né, elas passam rapidamente, né? Tem projetos de lei lá no Congresso que faz anos que estão sendo discutidos e vai de uma comissão para outra, e daí precisa fazer audiência pública, e daí precisa fazer pesquisa junto à população, aí os técnicos demoram para avaliar, aí precisa de um parecer. Agora, quando é de interesse dos parlamentares, o projeto de lei passa rapidamente, né, como é o caso dessa mini reforma eleitoral. O que o Brasil precisa é de uma reforma eleitoral para que os partidos políticos, de uma vez por todas,
tenham uma ideologia bem definida, para que as pessoas, quando votam num candidato a deputado de um determinado partido, elas saibam, elas tenham segurança o que esse deputado vai fazer lá no Congresso, ou esse vereador vai fazer na Câmara de Vereadores. Não, esse deputado vai ser um deputado de oposição, ou esse vai ser de situação, esse é de direita, esse é de esquerda. Infelizmente, isso não acontece hoje no Brasil, e era essa a reforma política eleitoral que nós tanto precisaríamos para colocar o nosso sistema político um pouco mais em ordem. Mas não é essa reforma que interessa principalmente ao Centrão, né? Que a gente sabe que o Centrão vai de acordo com a maré e de acordo com a necessidade. A mini reforma eleitoral, ela é desta vez, para reduzir o controle, reduzir a transparência e fazer com que os partidos políticos fiquem mais à vontade para gastar os dinheiros públicos. Inclusive, na regra atual, problema com prestação de contas pode fazer com que o eleito perca o seu diploma, ou seja, perca o seu mandato. Com a mini reforma eleitoral, a proposta é que, em caso de prestação de contas errada, uma multa já resolve tudo, ou seja, você pode usar o recurso público da forma como você bem entender, depois é só pagar uma multinha que está tudo certo, você continua no mandato. Pois é, né? É isso aí, quando os próprios interessados legislam em causa própria, e a gente sabe quais os interesses, que é a manutenção do poder, que é a manutenção da possibilidade de gastar facilmente o dinheiro público. Uma outra coisa que você nem menciona aí também no seu comentário é o número de partidos políticos que a gente tem, que numa reforma política aí precisaria reduzir até para conseguir identificar partido e ideologia e o que cada partido tem como premissa, mas do jeito que está, com mais de 30 partidos num país como o Brasil, impossível que isso aconteça. Arão, Santa Catarina tem queda nas exportações. Exatamente, Odair. Os números são da Fiesc, a nossa Federação de Indústrias. A gente acompanha com bastante frequência o observatório da Fiesc, que traz esses dados aí da economia de Santa Catarina. Nós batemos aí, conseguimos bater agora, no mês de setembro, mais de 1 bilhão de dólares em exportações do estado de Santa Catarina, o que é um número bastante significativo, um número que enche os nossos olhos. No entanto, com uma queda de 10% se comparado, né, o mês de setembro de 2022. Então, sim, nós estamos tendo aí um momento em que a indústria catarinense não está conseguindo mais exportar tanto, né? Tivemos essa queda se comparado com o mesmo período do ano de 2022. O nosso maior desafio está sendo justamente com a Ásia. Tivemos uma queda considerável em relação à exportação para os países asiáticos. No entanto, os Estados Unidos têm comprado ainda mais de Santa Catarina. Tivemos um aumento aí de 15% nas exportações para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que se torna aí o país hoje que mais tem comprado produtos da indústria catarinense. Então, a gente, além de ter aqui um cenário interno brasileiro bastante preocupante, a gente sabe aí que a indústria está penando bastante, a venda está reduzindo consideravelmente. Na exportação também estamos com esse grande desafio, que é essa queda que o Observatório da Fiesc nos traz aí nessa semana. Pois é, e continuando nesse tema, não na exportação de Santa Catarina apenas, mas olhando do ponto de vista mais abrangente, está caindo a confiança da indústria brasileira. Nós, inclusive, já tratamos sobre esse assunto no ponto de vista, Odair, né? A gente sabe aí que a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela faz esse acompanhamento através de pesquisas, né, com o setor industrial brasileiro. Então, para entender como que o empresário da indústria está enxergando aí o momento econômico do nosso país, nós estávamos numa crescente nos últimos 4 meses. Nós crescemos com essa confiança, o setor industrial estava confiante com a economia do nosso país, estava vendo que as coisas estavam acontecendo. No entanto, neste mês de setembro, nós também tivemos aí um
um recuo de 1,3 ponto em relação à confiança da indústria, e a confiança reduziu principalmente pelo olhar do empresário, né, do industrial, que está enxergando aí um momento complicado da nossa economia. O ideal é sempre estar acima de 50 pontos, nós estamos hoje com 51,9 pontos, então, de confiança do setor industrial em relação à economia do nosso país. Então, perceba que Santa Catarina vê uma queda aí, né, das exportações, nesse momento, se comparado com o mesmo período do ano passado, né? E, ao mesmo tempo, o setor industrial, através da CNI, que faz essa pesquisa no Brasil inteiro, também enxerga um momento econômico bastante complicado. Então, a gente está passando aí por um mês um pouco conturbado na economia nacional. Muito bem, enquanto isso, economia nacional indo, né, com falta de confiança, exportações caindo, mas 400 milhões em um avião, Arão. É exatamente isso, Odair. Inclusive, quando a gente organizou aqui as nossas pautas do ponto de vista, colocamos a situação econômica antes deste absurdo que nós estamos vendo acontecer. É inadmissível que num momento como esse que o Brasil está vivendo, e nós sabemos que o nosso primeiro semestre não foi fácil, o comércio sofrendo muito, a economia patinando o tempo todo, os municípios brasileiros fazendo manifestações, inclusive fechando as portas por conta da falta de repasses do Fundo de Participação de Municípios, uma queda, se comparado com os anos anteriores. O governo federal, né, o presidente Lula e a primeira-dama Janja discutindo a compra de um novo avião para a presidência da República. Perceba como, né, Lula e o seu time, eles estão desconectados com a realidade brasileira, desconectados com a situação que nós estamos vivendo aqui na ponta. Isso é inadmissível. 400 milhões de reais, discutir, né, comprar um avião de 400 milhões de reais em um momento como esse, em um momento que a economia está passando por um processo tão complicado, né, com as exportações caindo, né, com a confiança do setor industrial recuando, né, com o comércio vendendo menos, com as prefeituras, né, recebendo menos FPM para que possa, de fato, colocar lá no serviço público oferecido ao cidadão. Não dá para entender, né? Então, assim, a gente realmente está num momento que a gente precisa sim falar, a gente precisa sim discutir, a gente precisa sim colocar os nossos pontos de vista, porque esse tipo de situação não é mais aceitável no nosso país, né? E até estava lendo ontem algumas matérias em relação às viagens de Lula. Olha só, Lula já fez até o momento 13 viagens internacionais, desde quando assumiu o Brasil, né? No começo desse ano, em janeiro deste ano, já foram 13 viagens internacionais. Essas 13 viagens já surtiram aí 49 dias fora do Brasil. 49 dias que o presidente da República ficou fora do Brasil fazendo missões internacionais. Missões internacionais como a da semana passada, quando a primeira-dama Janja resolveu descer do avião na Índia, dançando, fazendo a sua dancinha, a sua graça, enquanto o Rio Grande do Sul estava embaixo da água, com muitas e muitas mortes. A gente falou sobre isso no ponto de vista da última segunda-feira. Então, realmente, o que se percebe é um presidente da República que está desconectado com a realidade da população e não está entendendo o time certo para fazer esse tipo de decisão e ter esse tipo de postura. Bom, eu penso que ele está desconectado total e não está nem aí para estar conectado também. E porque um investimento desse tipo num avião, Arão, eu creio que não deveria ser feito em nenhum momento, nem que o país estivesse bem. 400 milhões num avião presidencial, com todo o luxo de um sheik, para que isso, né? Isso gasto com o dinheiro dos impostos
certamente haveria melhores alocações aí para esse tipo de recurso. E o que a gente vê também é a Janja, né, cada vez mais influenciando. A princípio a gente vê ela influenciando aí as decisões do presidente da República. Certamente ela teve influência aí nessa compra desse avião também. Resta saber para que a suíte presidencial lá, né? Uma suíte presidencial dentro de um avião é impressionante. Como você Muito bem bem, disse, é avião de shake. É avião de shake, exatamente. Arão, vamos ficando por aqui então com o nosso ponto de vista na manhã desta sexta-feira, agradecendo você. Aproveite bem suas férias, aproveite bem Floripa e volte aí com as energias renovadas. Tá certo, Daír. Obrigado, um ótimo final de semana para todos. Segunda-feira a gente está de volta aqui no Repórter Cultura. Até lá. Até lá, esse foi Arão